Boa noite, agora sim. Tá bem que eu falo alto, mas também não é tanto, né? Boa noite a todos vocês. Mais uma sexta-feira assim que a gente para e pensa e diz, é verdade, estamos aqui, estamos com vocês de forma presencial e vocês aí em casa que não conseguiram vir, ou porque não tinha mais lugar, ou então porque ainda não se sente à vontade, ou teve algum compromisso. Mas então, boa noite a todos que estão conectados a esse momento de luz, de a busca da compreensão, do esclarecimento, da paz, da chama acesa da doutrina espírita e de nossa casa. Então, hoje, mais do que nunca, estou aqui assim, muito feliz por todos os desafios que a vida nos trouxe essa semana. Difíceis, porém, acabando de quase vencer. Olha que coisa, acabando de quase vencer. Mas então, antes de começarmos a palestra com Rafael Lavarini, que está a caminho, que ele veio de Recife, né? Correndo para chegar em tempo. Mas antes que ele chegue, quero compartilhar com vocês um momento que tivemos essa semana, assim, fantástico. Nós temos um projeto chamado Vovô Paulino, que é um projeto que evangeliza crianças de baixa renda, de comunidade. Algumas chegaram a vir na barriga da mamãe, para a turma de evangelização das gestantes. Nasceram, cresceram e hoje faz parte da evangelização já na salinha delas, não mais dentro da barriguinha. Muito bem. Uma das nossas crianças, a Lara Sofia, tem só 7 anos. E apareceu com uma dor no joelho e foi para o traumas. Chegando lá, foi feito um raio-x. O médico achou estranho o raio-x dela e solicitou ir para o Laureano. E aí, o diagnóstico que ninguém quer ter, né? Um sarcoma é um tipo de câncer extremamente agressivo, muito agressivo, e ela precisava fazer essa cirurgia para a retirada desse tumor. E ao retirar, teria que usar umas placas para que a perna operada pudesse acompanhar o crescimento da perna sadia. Porque ela só tem 7 anos, está em desenvolvimento. E o hospital não ia favorecer essas placas para ir alongando. E aí chegou esse pedido do próprio médico que ia operar, me explicando a situação da Lara. E nós corremos com uma campanha e conseguimos. Era menos, não era tanto. E conseguimos, rapidamente conseguimos. Quando ele fez a cirurgia e me comunica que Lara teria que passar meses, ou talvez, quem sabe, até 1 ano em cadeira de rodas. E Lara não tem cadeira de rodas, nem pensava nunca que ia usar cadeira de rodas. E corremos atrás com essa campanha e em curto tempo estamos conseguindo fechar essa campanha da Lara para a compra de uma cadeira de rodas. Na esperança até que sobre um dinheirinho para mantê-la com os suplementos alimentares, que ela vai precisar devido à quimioterapia, radioterapia e tudo mais. E quando estávamos fechando a campanha de Lara, já bem animados, hoje, às 11h30 da manhã, chega um pedido de outra criança com 11 anos, o mesmo tumor, sarcoma, e foi feita a cirurgia, mas só que no pós-cirúrgico, uma bactéria penetrou, talvez, não sei, por falta de uma higiene melhor no curativo após cirúrgico, e necrosou. Se vocês quiserem, vocês podem ver no Instagram, tem lá a campanha da Lara como do William. Vocês podem ver o histórico, o nome da doença, o nome do tumor, o nome da bactéria, está tudo lá que o pediatra
ortopedista oncológico, nos passou toda a orientação. E, mais uma vez, o hospital não tem como favorecer, ele não quer amputar a perna da criança. Ele tem fé, ele acredita que usando uma técnica de um curativo a vácuo, eu não sei como é, uma tecnologia extremamente moderna, pode conseguir salvar a perna dele, que só tem 11 anos. A perna está toda necrosada, quer dizer, a parte da panturrilha. E 11h30 da manhã começamos uma campanha. Eu não queria nem divulgar essa campanha dentro do Viana, porque a gente ainda está fazendo o pedido da campanha para a Lara. E eu disse, não, vamos divulgar entre os amigos, familiares, amigos de trabalho, para conseguir R$2.000 até segunda-feira. E aí, daqui a pouco, o médico super desanimado disse, Eva, não é mais R$2.000, são 5, porque vai precisar de uma máquina, de uns equipamentos para fazer esse procedimento. E aí me mandou o orçamento, são R$5.000. E tem que ser até segunda-feira, porque senão não vai ter mais como salvar a perna dessa criança. Eu disse, então agora, me desculpe o pessoal do Viana, todos os grupos que eu tenho no Viana, me desculpem, nos desculpem, mas eu vou apelar. Quem puder, doa. Quem não puder, divulga. Mas de alguma forma, ajuda. Todo mundo tem um Instagram, eu tenho um WhatsApp, eu tenho grupos, tem Face, enfim. Ajudem na divulgação. Vão lá no nosso Instagram. Vejam a imagem do William e passem para os amigos de vocês. Nós temos que chegar até segunda-feira com R$5.000 para iniciar o tratamento desse menino que o hospital não oferece. É uma criança de apenas 11 anos. E lançamos nos grupos e com muito amparo da espiritualidade dos amigos, nós já estamos chegando, já até ultrapassando os 3.000. Então, isso nos dá um ânimo e tenho fé, certeza absoluta, que daqui para segunda-feira estaremos depositando na firma que vende esse equipamento e que manda para o Laureano essas máquinas para fazer esse tratamento nesse menino. E nós vamos juntos conseguir salvar a perna dele. Não precisa ter vivido uma situação de câncer na família para saber a importância disso. Mas quem teve sabe mais do que qualquer outra pessoa do que essa luta, principalmente quando se trata de criança. Então, peço a vocês que ao chegar em casa, abram lá o Instagram de vocês, vejam o Face, vejam a imagem e divulguem. Pois não? Ótimo, foi bom você lembrar. Ótimo. O nosso amigo aqui está comunicando que o Instagram bloqueou a imagem por ser uma imagem forte, aqui tem a perna da criança. Mas é só clicar, Eva. Mas, ela mesmo assim abre. Isso, mas vamos refazer a imagem sem a da perna, só com o menino. E vocês aguardem um pouco então que a gente vai refazer para que vocês possam divulgar. André, você estava dizendo o quê? Aparece essa imagem de restrição, né, sensível, algo assim, você clica lá na foto, vê a foto e mesmo se mostra. Mas é importante mesmo mudar para poder ficar mais rápido, tá, né, Carlos? E se alguém quiser ela na íntegra, entre em contato comigo que eu repasso para vocês pelo WhatsApp, tá bem? Não é nenhum apelo assim sensacionalista, mas apenas queríamos mostrar a realidade da criança e entender a urgência, não levar ninguém ao desespero, à lágrima, mas até porque a imagem está bem pequenininha, né? Mas era para mostrar a urgência. A gente tem urgência, não é só um câncer. O câncer foi retirado, é a necrose na perna da criança. Então, fica aqui o meu pedido a todos vocês para nos ajudar nessa divulgação entre amigos, parentes, amigos de trabalho,
mas juntos podemos mais. Hoje é ele, amanhã pode ser alguém mais próximo de nós, ou até nós. Ninguém sabe do amanhã. Então, juntos podemos. Como podemos? Então, a gente assim, nessa união, a gente vence os obstáculos. Então, vamos fazer agora a nossa prece. Peço ao grupo que depois vocês cantem, tá? O Rafael está se dirigindo, ele vem do Recife e pegou muito trânsito na BR, mas já me avisou que está a caminho, já está bem pertinho aqui do Viana. Enquanto isso, é o tempo que fazemos a prece e o grupo musical canta mais uma música, como a prece, que é o tempo que o Rafael chega. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, entrar em comunhão com os nossos amigos espirituais, ao Mestre Jesus, nosso anjo de guarda. Agradecer, Pai amado. Agradecer pelas oportunidades que a vida nos traz de servir, auxiliar, amparar, consolar. Obrigada, Mestre, por estar nessa condição de socorrer e que possamos ter humildade também para receber. Que ao darmos, sejamos humildes e ao receber também. Nos ajuda a vencer nossos obstáculos, nossas dificuldades, nossos desafios. Nos ajuda, Mestre, a conquistar a nossa paz interior, para que assim possamos levar a paz. Nos ajuda, Mestre, a conquistar em nós a felicidade, a harmonia, o equilíbrio, para que assim também possamos compartilhar esses sentimentos com todos que nos cercam. Obrigada, Mestre, por cada dia que nos é dado como prova para crescimento, para superação, para vencermos. Sim, para vencermos, porque ninguém reencarna para ser infeliz. Renascemos para reconstruir, refazer. Nos ajuda, Mestre, a nunca desanimar, mesmo diante dos tropeços, das quedas, das dúvidas, das incertezas. Nos ajuda, Mestre, a sempre seguir em frente, firme e forte, na certeza que viemos para vencer na estrada da vida. Abençoa todos aqueles que nesse momento se encontram nos hospitais, nos presídios, nos asilos, os refugiados, os sem teto, os sem lar. Abençoa todos que sofrem, Mestre, que a Tua luz os envolva, os aqueça, os ilumine. Abençoa nossa casa querida Viana de Carvalho e todos aqueles que aqui estão conectados conosco, seja de forma presencial ou virtual. E que essa seja uma noite de luz, de esclarecimento, de paz. Abençoa nosso palestrante, Rafael, e todo o grupo musical que tem essa brilhante tarefa de levar essa harmonização musical. Abençoa Lara e William e todas as crianças, adultos, jovens, idosos que sofrem e clamam por solidariedade. Que a Tua paz e Teu amor nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus.
Ó Jesus que estás a nos ouvir, em prece estamos a te pedir. Ó Jesus que estás a nos ouvir, em prece estamos a te pedir. Paz, amor, coragem, fé, paciência, calma e compreensão. Guia-nos com sua luz, que nos leva ao caminho da evolução. Nessa paz imensa de infinito bem, vosso amor que cerca nos leva além. Quanta luz preenche nossos corações, grande sintonia de vibrações. Derramai sobre nós as bênçãos, ó Senhor, que nos fortalece com o teu amor. Ajudai-nos sempre a nos doar cada dia mais e mais ao nosso irmão. Nosso Pai bondoso, de eterno amor, hoje temos muito a agradecer pelo dia que o sol brilhou, pelas noites que o meu corpo descansou, pelas nossas famílias e por todos os irmãos. Agradecemos essa paz no coração. Pelas nossas famílias e por todos os irmãos. Agradecemos essa paz no coração. Agradecemos essa paz no coração. Agradecemos essa paz no coração. Acho que tem lá dentro, né? Boa noite a todos e a todas.
Que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer e que a gente consiga compreender um pouco da proposta do Evangelho da noite, falar um pouco sobre a fé. E é óbvio, não poderíamos iniciar a reflexão sem recordar daqueles cristãos que, por meio da fé, conseguiu entregar a própria vida física em prol de uma verdade que eles acreditavam. Não tem como recordarmos sobre essa lição tão linda da fé sem também não mencionarmos todos esses grandes personagens que fizeram parte da história do cristianismo. E a gente inicia lembrando de um momento que talvez é esquecido na história do cristianismo, mas que houve, sem dúvida, uma influência muito grande de Jesus, embora ele não estivesse presente fisicamente naquele local, e certamente não foi por obra do acaso que essa história é registrada no livro Paulo e Estevão. O momento em que aqueles dois jovens irmãos, Estevão ainda conhecido como Gesiel, ao lado de Abigail, estavam encarcerados com o pai, José-Debe. Depois de algumas atitudes infelizes do pai, no momento em que a emoção falou mais alto que a razão, um homem que a vida inteira foi íntegro, trabalhador, que ensinou os filhos o caminho de Deus por meio da primeira grande revelação, Moisés e os profetas, mas, na iminência de perder o pouco que lhe restava das suas terras, depois de já ter sofrido grandes perseguições ao ponto de ser encarcerado, de ser roubado em grande parte do seu território terreno, de perder a esposa, que segundo Emmanuel era uma mulher com coração sensível, e não suportou aquele sofrimento, ele então comete um processo de vingança, colocando fogo nas propriedades do romano que fazia vizinhança com a sua casa. E então, consequentemente, a família toda foi presa. E o que me chama a atenção, no momento em que estavam no cárcere, é que naquelas sombras, naquele momento de tanta dor, e Emmanuel é muito poeta, mesmo em momentos de sofrimento em que ele relata de algum personagem específico, nesse caso, aquela família, ele sempre traz na sua poesia espiritual grandes ensinos. Como, por exemplo, ele afirma que a cela que acolheu aqueles três personagens era muito escura e úmida. E óbvio que cada uma dessas palavras precisam ser entendidas não apenas no sentido material, mas também espiritual. E quando a nossa vida está em escuridão, a gente tem dificuldade de ver uma saída, um caminho. E ali ele faz uma grande analogia dizendo que apesar de ser escura e úmida, aquela cela tinha uma janelinha muito pequenininha, mas que permitia a interação dos personagens com a imensidão estrelada. Existe uma mensagem muito bela de Chico Xavier, escrita, intitulada Vozes do Espírito, inclusive assinada ao final por O Espírito. Eu fico imaginando, né? O Espírito. Quem deveria ser? Essa mensagem foi recebida no final da década de 80, 1988, em Belo Horizonte, Minas Gerais, quando Chico foi fazer a visita e em uma reunião íntima com os amigos, ele se emociona muito e relata para aqueles amigos, antes que começasse a psicografia, que ele havia visto João Batista. E ali ficou muito emocionado. E a gente sabe que João Batista é o precursor, aquele que antecedia Jesus. Dos nascidos de mulher, João é o maior. E logo depois que o Chico se emociona muito e relata a presença de João Batista, ele passa a chorar ainda mais e começa a escrever. Então eu fico imaginando quem veio depois, né, para assinar como o Espírito. E naquela mensagem de frases simples, mas extremamente profundas, a gente tem, por exemplo, em uma delas, a natureza é a minha mãe. Os amigos mais próximos de Chico Xavier não tiveram dúvida que aquela mensagem foi escrita por autoria espiritual de Jesus e recebida por Chico Xavier. E eu também não tenho dúvida da capacidade deste médium de receber uma mensagem tão pura vindo da esfera do Cristo. Fica, inclusive, uma sugestão, quem sabe um dia uma palestra só sobre essa mensagem, Vozes do Espírito, não é?
O universo é meu pai, a natureza é minha mãe. E naquele momento em que Estevão, ainda conhecido como Gesiel, Abigail e Iossedebe, sofriam no cárcere, na escuridão do cárcere, Emmanuel faz essa analogia daquela pequena janela que permitia-os enxergar a natureza, a imensidão estrelada. Mostrando para a gente que a natureza é mãe, e ela acolhe como uma mãe, nos momentos de dor e dificuldade. Emmanuel ainda cita que todos nós que vivemos na Terra, quando estamos passando por uma grande provação, mesmo que seja de forma inconsciente, a gente olha para o alto, como se a gente pedisse um socorro ao invisível. E se a gente fosse fazer um estudo profundo daquele momento dos irmãos encarcerados, perceberíamos a presença espiritual da mãe de Gesiel e Abigail. Porque naquele dia em que são presos, até o dia seguinte em que o pai é morto e Gesiel martirizado, torna-se um escravo, Abigail abandonada, eles lembram da mãe por 16 vezes. Dessas 16, eles trazem 10 lições que a mãe havia ensinado na infância. E vai lembrar de tudo isso logo naquele momento. E a gente sabe que quanto maior o sofrimento, maior a aproximação dos nossos anjos guardiões, daqueles que nos amam e nos antecedeu na chamada morte do corpo físico. Só que às vezes a gente está nessa escuridão de uma cela, da nossa ignorância, do egoísmo, do nosso imediatismo, do nosso apego. E a gente tem dificuldade de enxergar e de sentir essas boas intuições que vai nos direcionar na resolução daquele problema. E então a gente vê a presença de uma mãe convidando-os de forma intuitiva, de analisar a mãe natureza, e os dois começam a contemplar aquelas estrelas, e Gesiel fala: minha irmã, você se lembra da nossa leitura de ontem à noite? Inclusive também em alguns trechos da obra Paulo Estevão, no início, a gente vai perceber que Estevão e Abigail faziam culto do lar todos os dias. Estudando o Evangelho, como o livro também Jesus no Lar, de Chico Xavier, perceberemos que Jesus fazia culto no lar todos os dias com seus discípulos. E eu não sei o que foi que a gente começou a criar e divulgar que culto no lar é uma vez por semana. Porque se a gente pega esses grandes exemplos, a gente vai ver que isso era constante, era diário. Paulo, ao lado de Silas, em Filipos, comentou com ele que na mesma proporção que o corpo físico precisa do alimento, o nosso espírito também precisa se alimentar. E onde a gente vai encontrar o pão da vida? Aquela água que faz a gente não sentir mais sede. E como que a gente alimenta só uma vez por semana o corpo físico? E por que alimentamos dentro do nosso lar só uma vez por semana o nosso corpo espiritual, em comunhão com as pessoas que a gente ama? Então Gesiel, ele dá uma dica, né? E o Paulo Estevão é isso, é nos detalhes, não é? Pergunta à irmã: você se lembra da nossa leitura de ontem à noite? E geralmente as nossas leituras, elas não são obra do acaso. Eu me recordo que a época em que trabalhava em Minas Gerais, na minha cidade, no atendimento fraterno, a gente pegava alguns casos curiosos, e eu não vou aqui expor, obviamente, ninguém, mas teve algumas vezes que narraram casos semelhantes para a gente, como, por exemplo: olha, Rafael, eu vim aqui porque eu preciso que vocês façam um trabalho lá em casa, está cheio de obsessor lá. E aí a gente vai conversar para entender o processo, né? Porque muitas vezes a gente passa por processos obsessivos, mas a gente precisa ter cautela para entender isso. E então ele foi nos relatar que ele acreditava ser um processo obsessivo porque ele morava sozinho. E já havia 5 semanas seguidas que no culto do lar falava sobre o perdão. Então certamente era algum espírito que estava presente precisando de ouvir sobre o perdão, não é? E às vezes a gente esquece que é o espírito que está encarnado. A mensagem é para a gente. É óbvio que vai auxiliar e vai contribuir com a espiritualidade, mas a gente tem que tomar a mensagem para a gente. Nós gostamos de terceirizar. Isso, uma pessoa que mora sozinha põe a culpa nos espíritos. A gente que vive em família, a gente gosta de fazer o culto, pegar aquela lição e apontar o dedo para quem convive conosco. Ou então a gente está fazendo uma palestra, ouvindo uma palestra e pensando o seguinte: fulano de tal que deveria estar aqui para ouvir isso. Então a gente precisa pegar essas mensagens e entender que elas são para a gente. Não é? Porque é a minha transformação que vai contribuir com a transformação daqueles que convivem comigo. E aí Gesiel pergunta: minha irmã, você lembra da mensagem que a gente leu ontem? E ela: claro que eu lembro. Como que eu vou esquecer?
Se era justamente o momento em que Moisés contemplava a terra da promissão sem poder alcançá-la. E ali naquela janelinha eles contemplavam a imensidão. E aí eles começam a falar de imortalidade. Eu creio que a nossa mãezinha está ao lado de Deus esperando por nós. Então eles acreditavam na continuidade da vida, na sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. E aí a gente já tira a primeira lição sobre a fé. Porque não adianta termos fé se não entendermos que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor que precisa triunfar a morte do corpo físico. Se a gente não entender a mensagem do amor imortal, vai ficar muito difícil ser humilde ou buscar ser humilde. Vai ser muito difícil ter boa vontade para fazer caridade, para perdoar, para silenciar, para renunciar, para ser alguém abnegado a alguma causa, para persistir e para não caminhar com a consciência coletiva, para não nos permitir que pessoas controlem a nossa vida, a nossa existência, mas, obviamente, ter humildade para ouvir conselhos e seguir o nosso caminho de acordo com aquilo que o Cristo nos recomenda. Não permitir influência no nosso livre-arbítrio, mas aprender a conquistar ao nosso redor. E é tão lindo porque, em dado momento, a gente percebe Estevão, que já estava inspirado, ficar ainda mais inspirado. E ali, em um parágrafo do livro Paulo Estevão, ele resume a doutrina do Cristo, o que Jesus faria na terra. Ele então fala com Abigail, porque eles falavam ali de muito sofrimento, comentavam sobre o que poderia acontecer no dia seguinte, e ele disposto a entregar a própria vida para salvar o pai. E a irmã admirada, com tanta fé, com tanta fortaleza de Gesiel. E então, muito inspirado, ainda mais inspirado, ele diz à irmã: mas eu creio no Messias Redentor. Ele virá reestabelecer todas as coisas, dará paz aos tristes, levantará os oprimidos, tomará com amor todos aqueles que padecem de abandono do coração. Quem sabe, Abigail, ele já não se encontra entre nós, nos ensinando as verdadeiras veredas do amor, da caridade, da justiça e do perdão, porque Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura terrena. Então Gesiel, em poucas palavras, sentia a presença do Cristo na terra, mas sentia qual era a missão de Jesus na terra. O que ele iria fazer, como ele iria exemplificar. Só um homem com um coração muito puro, com muita fé, para sentir daquela maneira, porque ele ainda não tinha notícia daquele Messias Salvador. Mas Abigail, muito preocupada, perguntava pelo dia de amanhã, pelos sofrimentos que os aguardava. Muito semelhante a nós, que tanto preocupamos com o dia de amanhã. E precisamos preocupar para começar a utilizar o raciocínio e resolver aquele problema. Mas a cada dia basta o seu mal, segundo o que o próprio Cristo nos ensina no Monte das Oliveiras. Não adianta querermos em um dia ou em uma reencarnação resolvermos o problema do nosso espírito milenar. Mas precisamos sempre ir adiante, sempre fazer um pouco mais, mas controlando os processos de ansiedade. Porque senão a gente começa a arrumar outros problemas, ou plasmar problemas que ainda não existem. Entre os gritos do ontem e os ecos do amanhã, a gente vai esquecendo de viver o hoje, que é um grande presente. E aí fazemos essa conexão com processos de depressão pelo que passou e não fiz bem, ou pela forma que eles me trataram e não deveria tratar, ou ainda sofrendo ansiedades, que podem virar pânicos, por exemplo, por algo que ainda não aconteceu. A cada dia basta o seu mal. Observem os pássaros no céu. São trabalhadores, não é? Saem todo dia muito cedo para garantir o alimento dos filhotinhos. Mas eles não têm celeiro e não juntam o que eles ganham um dia, mas nunca falta o necessário. Então Jesus faz essa analogia para todos nós. Manda observar os lírios no campo, fazendo uma conexão com o rei Salomão, que era o mais rico, de mais posses, o que mais cresceu o seu reinado na história do Velho Testamento. Mas ele fala que nem Salomão conseguiu ter a beleza dos lírios. E faz uma conexão nos mostrando que nós, diante da criação, somos muito mais, com todo respeito aos pássaros e aos lírios.
mas já estamos num processo de maior maturidade do espírito imortal do que esses outros seres. Será que Deus vai nos abandonar? Será que faltará o necessário para resolvermos o nosso problema? O grande problema é que a gente é ansioso demais e a gente quer atropelar o tempo das coisas. E aí a gente não consegue ter fé. E fé não é só esperar. O próprio Estevão, mais tarde, vai nos afirmar que fé é a auréola divina dos que sabem verdadeiramente agir e esperar por um propósito. Agir e esperar. E é tão lindo que Abigail, muito preocupada, e era justa a preocupação, porque eles estavam encarcerados, sabendo que no dia seguinte poderiam morrer e ser abandonados uns dos outros. Ela com 18 anos. Então era justa a preocupação. Era muito justa aquela preocupação. E aí Estevão faz uma analogia que Emmanuel também não vai registrar no livro por obra do acaso. Uma analogia com o profeta Job. Alguém aqui sabe a história do profeta Job? A gente tem dificuldade, não é? De saber, porque a gente tem dificuldade de ler os escritos sagrados. Se o Velho Testamento é a primeira revelação, a gente precisa respeitar e procurar entender pelo menos um pouquinho. Se o Novo Testamento é a segunda revelação e maior de todas, porque é a revelação do Cristo, do nosso Cristo, a gente precisa fazer uma força também para entender e estudar. E não é à toa que num livro onde a gente tem a terceira revelação, um livro espírita, tem menções a profetas, há muitas menções ao Velho Testamento. E, obviamente, a maioria delas ao Cristo. E ali, se a gente fosse resumir um pouco a vida de Jó, e resumir mesmo, bem superficial, sem pretensão de contar, porque Estevão fala, olha, vamos lembrar do profeta Job, que é o mesmo profeta Jó, depende da tradução. Vamos lembrar do profeta Job, que deu glória a Deus e teve alegria no Pai quando tinha muito. E continuou dando glória a Deus e respeitando o Pai quando sofria. Job era o homem mais rico do Oriente. Ninguém tinha mais cabeças de gado, ninguém tinha mais ovelhas, ninguém tinha mais terras do que Jó. Ninguém. E no próprio livro de Jó, ele narra essa história. Casado, 3 filhas e 7 filhos, todos viviam numa grande harmonia. Era uma vida realmente muito equilibrada. E então o Job conta no livro dele que o Satanás, e aqui, gente, mais um parêntese, Satanás não é aquele bicho vermelho com chifre que anda com um tridente na mão cuspindo fogo, não. Tá? Isso que a gente vai plasmando. Se a gente for pegar a palavra Satanás, demônio, diabo, capeta, a gente vai entender que é espírito contrário à verdade. O sentido disso é espírito contrário à verdade. Todas as vezes que a gente sai das verdades absolutas que o Cristo nos ensinou, a gente está agindo dessa maneira. E por nossa invigilância, muitas vezes a gente dá esse tipo de brecha. E aí vem influências espirituais. Mas nós temos a capacidade também de virar a chave, não é? E então, Job fala que um espírito contrário à verdade procura o Senhor. E quando fala que procura o Senhor, Job está falando de Jesus, gente. Esse personagem que às vezes a gente vê no Velho Testamento, o Senhor apareceu, Jesus nos acompanha de perto. Se a gente for analisar, desde o momento em que Moisés é um médium no Monte Tabor para receber os 10 mandamentos, a gente vai perceber que Moisés, em verdade, foi um médium doando ectoplasma. A nuvem que cobriu, a fumaça que ficou e está registrado no livro de Êxodo, é ectoplasma. E aí eles falam que veio o dedo de Deus daquela nuvem e escreveu na pedra. Era uma inteligência. O médium de efeito físico vai doar ectoplasma para uma inteligência desencarnada fazer ação, como por exemplo na voz direta, como por exemplo na escrita direta. E ali por escrita direta a gente tem os 10 mandamentos, mas a inteligência que estava ali era o Cristo. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala o tanto que Jesus estava ao lado dos profetas, acompanhando cada um deles, cada um deles. Então não é diferente com Job. E quando ele fala que o Senhor apareceu para ele, para trocar uma ideia, como apareceu para Isaías, é Jesus. Mas antes Jesus foi procurado, o Senhor, por um demônio. E aquele demônio falou assim, olha Senhor, esse seu servo aí, Job, ele só é fiel
porque ele é rico, a família tem saúde e está tudo bem com ele. Manda uma aprovação lá para ver se ele vai continuar sendo fiel. E é muitas vezes o que acontece conosco. Está tudo bem, está tudo ótimo, vamos ver se ele realmente tem fé. E aí, em um curto espaço de tempo, ele perdeu todos os gados, todas as ovelhas. Algumas por fenômenos da natureza, como vários raios que caíram e mataram os animais. Outros foram roubados, como saquearam suas terras, roubaram suas propriedades, mataram quase todos os servos de Jó. Inclusive, um dia em que houve uma grande ventania, um tornado certamente, aquele tornado matou todos os presentes de um jantar na casa de um dos filhos de Jobe. E naquele dia, os 10 filhos dele, as 3 mulheres e os 7 homens morreram. Então vejam o sofrimento desse homem. Muito rico materialmente falando, com 10 filhos, e em um curto espaço de tempo ele foi provado. E será por que o Senhor permitiu aquela provação por alguém que era tão fiel? Por que será que quanto mais a gente procura Jesus, mais a gente tem a impressão que as coisas estão ficando difíceis, né? Que a porta está ficando mais estreita. Mas foi isso que Jesus falou. A porta é estreita. E Ele está aproveitando ao máximo a nossa capacidade de termos coragem e fé para enfrentar e vencer esses problemas. Porque quanto mais a gente sofre e encara o sofrimento como oportunidade de crescimento espiritual, mais bonita a nossa alma fica. Sofrer é convite para embelezar a alma. Para ver se a gente pode ser chamado de discípulo, de espírita, de cristão. E aí depois esse demônio vai conversar com o Senhor, porque Jó, depois que aconteceu tudo isso, aí fala que ele rasga a roupa, que é um ato, não é, muito comum aos hebreus, quando estavam sofrendo, não é? Rapa a cabeça, renovando os votos de fidelidade a Deus. Paulo, em Corinto, na segunda viagem missionária, lá no porto de Sancreia, ele raspa a cabeça renovando os votos de amor que ele tinha para Abigail. Mas era algo comum dos judeus fazerem, os hebreus, com Deus. Quando acontecia um problema muito sério, eles rapavam a cabeça para renovar aqueles votos de fidelidade. E quando ele fez isso, o demônio falou assim, não foi dessa vez que ele caiu. E ele continuou dando glória a Deus pelo que tinha, por ter saúde para recomeçar a vida. E aí sabe o que acontece? O demônio fala, olha, atingiu os filhos, atingiu as questões materiais, mas ele está bem. Mexe com ele agora, que eu quero ver se ele vai continuar tendo fé. E aí então, ele tem uma lepra dos pés à cabeça. Uma lepra dos pés à cabeça. E a mulher dele chega para ele e fala assim, olha, vão maldizer esse Deus, pede para te levar logo, porque isso aqui você virou um miserável. Então a mulher vem ironizar. E Estevão, quando Abigail estava muito preocupada, ele só menciona assim, lembra das ironias da mulher de Jobe. E vamos ser como ele, fiéis a Deus na dor e também na alegria. Porque às vezes a gente quer ser fiel aos propósitos quando está tudo muito bem, muito lindo. E ele então, em resposta à mulher, ele dá glória a Deus e agradece por aquela provação. E continua sendo fiel ao Pai e ao Criador. Mais tarde, talvez 8 séculos depois desse fato, que é lembrado até hoje por todos nós que somos cristãos, foi lembrado por Estevão, a gente vai encontrar os discípulos de Jesus numa grande discussão entre eles, poucos dias antes do encarceramento do Cristo e, obviamente, da sua morte. E a discussão dos discípulos era sobre a fé. E ali alguns afirmavam que fé é característica de pessoas mais velhas, porque já tiveram experiência de vida. E ali essa tese era defendida pelos discípulos mais velhos. Outros mais jovens, como João, falavam, não, a fé é coisa de gente nova, porque gente nova tem energia. Vocês têm experiência, mas a gente tem energia para praticar a fé. E aí Judas, Mateus, falaram o seguinte, fé é para quem tem dinheiro, porque a fé precisa de obra, e obra precisa de grana.
E os mais pobres eram todos bem pobres, né, materialmente falando. Mas tinha uns que eram mais. Falaram, não, quanto mais pobre, mais fé tem, porque o pobre é humilde. E humildade não tem nada a ver com pobreza material, gente. E ficaram naquela discussão. Só que havia um dos discípulos ali que não estava entendendo nada, Tomé. Ficou calado, não discutiu, mas não entendia nada. E Jesus, ao final, tomou a palavra e falou, a fé é caracterizada pela dedicação a Deus exercida pelos filhos no momento da dor e do sofrimento. A fé é o testemunho a Deus exercida pelos filhos no momento de dor e de sofrimento. Tomé continuou na dúvida. O que era fé? E então a gente comenta que no momento em que Jesus foi crucificado, alguns dias depois desse fato, havia apenas um discípulo presente. Concordam? Um dos 12 estava presente. Ou havia mais? Pedro não acompanhou, não. Pedro negou muito antes. Não é? Havia as mulheres, bem fiéis ao propósito. Mas vocês sabiam que tinha mais um discípulo acompanhando Jesus o tempo inteiro? Tomé. Ué, Rafael, como é que você sabe disso? Está lá no livro Boa Nova. Também psicografado por Chico, autoria de Humberto de Campos. E Tomé, ele estava fantasiado. Ele foi fantasiado, ninguém sabia que Tomé estava lá. Talvez por isso que não está nos evangelhos. Ninguém sabia. Ele foi fantasiado. E à medida que ele acompanhava Jesus, ele procurava na multidão, cadê os leprosos? Cadê os cegos? Os surdos? Cadê os discípulos? Olha a minha covardia atrás dessa fantasia. E ele começou a ficar aflito, ficar com vergonha, mas acompanhou de longe, fantasiado, com medo de sobrar para ele. Com medo de sobrar para ele. E aí, em dado momento, fez-se um silêncio muito grande. Já no final da crucificação, Jesus sem forças físicas para continuar lutando. E então aquele silêncio é quebrado pela voz, aliás, de um daqueles criminosos que estava ao lado de Jesus, Dimas. Senhor, lembre-se de mim quando entrares em teu reino. Ele não pediu para estar no reino, para estar em algum lugar, mas para ser lembrado por Jesus. Naquele momento, Jesus fez um grande esforço, levantou a cabeça e não respondeu nada a Dimas, mas procurou alguém no meio da multidão até que o seu olhar cruzou com os olhos de Tomé, atrás da fantasia. Mas o olhar de Jesus, gente, nada escapava. Aquele olhar que desde o momento em que recém-nascido foi recebido por Simeão no templo, fazendo com que Simeão se estremecesse, o servo do Senhor agora pode descansar em paz, porque os meus olhos já viram a salvação, luz que iluminará todas as nações. Esse era o olhar de Jesus. O mesmo olhar que antecedeu o grande discurso das bem-aventuranças, porque Mateus registra, e Jesus vendo a multidão, Jesus enxergando as nossas sombras, as nossas escuridões, de todos nós, como bom pastor da humanidade terrena, ele sobe a um alto monte, se assenta e os discípulos se aproximam, e então ele começa a falar. O maior discurso iniciou-se por um olhar de misericórdia do Cristo a todos nós que ainda vivemos na terra. Porque ali ele prega as leis de Deus que regem todo o universo, resumindo-as em 7 grandes virtudes, e ao final nos falando que são bem-aventurados aqueles que sabem sofrer por amor a Jesus. Sofrer por amor a esta causa, ainda que a vida nos faça chorar, a gente pode levar esperança para as pessoas. A gente pode dar o nosso testemunho de fé. A gente pode continuar esperando por essas promessas e movimentando o nosso espírito imortal em benefício daqueles que convivem conosco. O olhar de Jesus marcou a vida de muitos, como Públio Lentulus, designado por Tibério César, a saber quem era aquele Jesus, escrever uma linda carta que se tornou um achado arqueológico do século V depois de Cristo. E naquela carta dizia que aqueles que olhavam para Jesus ou temiam e se estremeciam, ou eram obrigados a amá-lo. O que mais impressionou Públio na figura do Cristo foi também o olhar. E aquele olhar olhava e lia a alma de Tomé, e sem que Jesus pronunciasse uma única palavra, Tomé ouviu com um eco no seu espírito imortal: vê, Tomé, quando todos aqueles beneficiários das minhas obras me abandonaram,
quando todos os meus discípulos me abandonaram, eu encontrei o testemunho da fé, quando mais precisei, personificado em um criminoso aos olhos do mundo. E então Jesus olha para Dimas e fala com ele: em verdade vos digo, ainda hoje estarás no paraíso. E pela nossa ignorância acreditamos que Dimas chegou num lugar muito belo, ao lado de Jesus, onde tinha uns anjinhos tocando harpa. Mas existe uma outra definição no livro Paulo e Estevão, que Emmanuel também não registrou por acaso, num diálogo inesquecível de Gamaliel, grande doutor da lei das escrituras, com Saulo, o seu filho amado, dizendo a ele: Saulo, nas minhas meditações profundas do deserto, eu tenho a impressão de que a terra da promissão das antigas escrituras, aquela terra que Moisés descreveu, aquela terra lembrada por Abigail e Estevão, enquanto estavam contemplando as estrelas, o reino dos céus, os céus que acreditamos por muito tempo, enquanto católicos, e se acreditamos na reencarnação, a gente é muito mais católico do que espírita, reencarnamos muito mais no catolicismo. Ou os mundos espirituais superiores, é a mesma coisa, gente. Terra da promissão, reino dos céus, mundos superiores. É sempre uma grande esperança para quem vive na terra. Mas Gamaliel dizia para Paulo, recém-convertido: nas minhas meditações profundas no deserto, hoje creio que a terra da promissão é o Evangelho. A terra da promissão é o Evangelho. O reino dos céus é o Evangelho. Evangelho não é um livro, é uma doutrina. Não escrita, mas vivida por Jesus. É a vivência das leis de Deus exercidas pelo Cristo, nos demonstrando esse roteiro. Então nós podemos viver o Evangelho. E quando vivemos o Evangelho, encontramos essa terra da promissão. Por isso que o próprio Cristo fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que, achando um tesouro num pequeno sítio, numa pequena chácara, vende tudo que tem e vai comprar aquele tesouro. E esse tesouro da vida são os ensinos imortais do Cristo. Então, quando Jesus fala com Dimas: em verdade vos digo, ainda hoje estará comigo no paraíso, ainda hoje conhecerás a verdade e a verdade vos libertará, conhecerá a minha doutrina. Você está num processo de arrependimento, vai refletir sobre tudo que fez, tudo que pode refazer, terá uma nova chance para reencarnar. Mas naquele momento, certamente Tomé entendia o que era fé, porque a fé independe da nossa posição social, independe dos erros que nós já cometemos. E aí Madre Teresa de Calcutá nos fala algo lindo, lindo, quando ela afirma que quem julga demais as pessoas não tem tempo para amá-las, e nós julgamos demais e amamos de menos. A fé não depende da posição social, da religião, mas da fidelidade que teremos ao Cristo no momento de dor. E não tem como não lembrarmos daquelas irmãs, Marta e Maria, que recebiam Jesus em Betânia, no próprio lar. Imaginem receber Jesus no lar, é o convite do culto do Evangelho. É receber o Cristo nos nossos lares, como aquelas irmãs recebiam. É quando adentramos a casa espírita. É ter intimidade com o Nazareno. E elas tinham intimidade, mas Lázaro adoeceu gravemente, segundo o Evangelho de João, no capítulo 10. E elas então mandam chamar Jesus, que segundo João estava a 2 dias de distância de Betânia. Ou seja, no mínimo ele demoraria 2 dias para chegar. Depois que ele é chamado, ele chega 4 dias após. Então, se a gente fizer as contas, Jesus recebe a notícia que Lázaro estava doente e demora 2 dias para ir. Mas vocês perceberam que elas eram próximas a Jesus? E o Evangelho nos fala que elas mandaram chamar Jesus, terceirizaram a responsabilidade. Porque quando a gente conhece algo, nós temos que correr atrás e resolver aquele problema e não depender das pessoas resolver para a gente. E elas conheciam Jesus de perto. Nós conhecemos Jesus de perto. Se estamos passando por dor, vamos ser protagonistas da nossa própria vida, encarando a dificuldade, o sofrimento e vencendo com Jesus. Talvez por isso Jesus demorou um tempo para sair do lugar.
E quando ele chega em Betânia, uma das irmãs olha para ele e fala assim: demorou. Se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Vai tirar satisfação com Jesus. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque quando chamou, ele estava doente, gravemente, mas depois morreu. Então o problema era a morte. E aí a gente entende a fé sendo o amor que ganha e vence a morte física. Jesus então pergunta para as irmãs: vocês não acreditam no dia da ressurreição? Sim, acreditamos que no dia da ressurreição Lázaro há de ressuscitar. E Jesus então responde a elas: eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, e eu te digo mais: aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Ou seja, ressurreição é renovação, é transformação, é renovar propósito, é mudar de vida, é ser melhor, é se esforçar contra as más tendências e as más inclinações, conforme o Evangelho também nos diz. E ali as irmãs falam: em outro dia, em outro lugar, ele vai ressuscitar. Não, gente, Jesus está aqui agora, o momento é esse. Mais tarde nós vamos encontrar no capítulo 8 de Mateus, logo depois que ele prega o sermão da montanha, as bem-aventuranças, e ele vai descendo a montanha, cura um leproso. Pedro fala assim: vai lá agora e cura minha sogra. Ele estava ocupado, indo curar a sogra de Pedro. Vem um centurião romano. Um centurião romano e fala com ele: Senhor, sei que é mestre. O meu servo jaz em casa, violentamente atormentado. Vejam o problema. Primeiro, um romano chamando um cara que andava descalço com o povo da Galileia de mestre, de senhor. Poderia ter mandado um servo, ele indo pessoalmente. Humildade, porque sem humildade não tem construção de fé, não tem transformação na nossa vida. Sem reconhecermos que Jesus é o nosso mestre e tê-lo diariamente conosco, não há melhora espiritual, não há solução para problemas. E às vezes a gente vai solucionar de forma mais simples que a gente imagina. E então ele traz características da enfermidade daquele servo. Jaz, quando a gente fala em jaz, a gente lembra de morte. Espiritualmente o cara estava morto. Jaz em casa, violentamente atormentado, desequilíbrio psicológico. E quem está atormentado psicologicamente não está convivendo bem, então desequilíbrio social também. A OMS fala que saúde é equilíbrio físico, mental, social e espiritual. A gente não sabe se fisicamente ele estava mal, mas os outros três ele estava. E ele, com muita humildade, aquele cara procurou Jesus. Não mandou chamar, ele podia ter mandado chamar, como as irmãs que eram próximas mandaram chamar. Ele foi. Traz a enfermidade, Jesus fala: eu vou lá agora. Jesus estava ocupado, ele não esperou 2 dias. Ele deixou de atender a sogra de Pedro e falou: eu vou lá agora. E ele falou: não, eu sou um homem de autoridade, eu falo com meu servo para ir, ele vai, para vir, ele vem. Uma palavra do Senhor basta, porque você tem a autoridade da vida. Uma palavra, um sentimento e um pensamento fará com que o meu servo conquiste a cura. E ele então fala: pode ir em paz, porque o seu servo está curado. E quando aquele homem sai, aquele homem que entendeu que a ressurreição, a renovação, era naquele momento, não era em outro dia, outro lugar, Jesus estava ali, não precisava fisicamente dele se movimentar, mas era a fé daquele homem, era a fé do centurião. E então Jesus, olhando para os teus discípulos, disse: nem mesmo em Israel, ou seja, entre os religiosos, eu encontrei tamanha fé. Que possamos, independente da posição social que estejamos, se movimentar em benefício daqueles que dependem de nós. Que possamos nos movimentar em benefício de nós mesmos. Lembrando, meus irmãos, que a força do Evangelho é o amor capaz de triunfar a própria morte. Lembrando que a fé é esta auréola divina dos que sabem verdadeiramente agir e esperar, e em especial o testemunho da fé será sempre dado nos momentos de maior aflição e sofrimento da nossa alma. Mesmo diante dos pesares das dificuldades da vida, observa a alma querida, a dor que ilumina a vida, sobre as provas tais como elas são, a terra é uma grande escola, de que temos usufruto, lembrando-nos um enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos, atendendo às leis divinas, conforme as lições precisas de que temos nos para dar. Do serviço que nos cabe ao aquele com quem vivemos, que jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar, ou na tarefa em que estejas, cumpre o dever que te assiste.
Se a vida te parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir, de estrada a estrada, até a vitória do bem. E o homem, robusto, moço, que administra a riqueza, traz por suas vezes rude e acesa a fogueira da aflição. E a mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures nem critiques ninguém. Trabalhe, crê, auxilias e não temas. Cada qual guarda problema. E na forma de sorriso e de dor, quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova nessa grande escola do amor. Muito obrigado, Senhor, e muito obrigado a todos vocês. Gente, eu queria aproveitar e só dar um recadinho. Eu mencionei a mãe de Gesiel e Abigail, e agora eu lembrei, né? O nosso último livro chama A Mãe de Abigail e Estevão. A gente volta a história no tempo e a gente pega aquelas 10 lições que tem no livro Paulo Estevão e a gente narra como se a mamãe estivesse ensinando para os filhos. Era um livro infantil, mas também para quem é adulto, não é? Serve para estudar e para entender. Ficou um livro muito belo. A gente tem outro lançamento aqui embaixo também, que é o Centelha da Lei, Centelha do Cristo, Prisioneiros do Cristo. Então, quem tiver interesse, os nossos livros estão na biblioteca, lembrando que a gente sempre destina a renda deles às nossas causas sociais, com os encarcerados e também com os refugiados. Muito obrigado mais uma vez. O que dizer depois de tudo isso, hein? Sentir. Sentir, primeiramente, lhe agradecer. Agradecer por esse convite que você sempre, sempre nos faz, nos traz, de fazer essa viagem no tempo, essa viagem na história, essa viagem no Evangelho, essa viagem nos passos de Jesus e refletir. Sua vinda aqui sempre, sempre será muito querida e iluminada. Por isso que a gente fica assim, morrendo de saudade, né? E pegando todas essas reflexões que Rafael nos traz, eu me pergunto e vos pergunto: aonde está Jesus? Aonde está Jesus em nossas vidas? Em um livro? Em um crucifixo? Em uma imagem, no altarzinho? Em nossos corações? Aonde está Jesus? É um Jesus morto? Ou é um Jesus vivo? Muitas vezes dizemos que nós precisamos de Jesus, mas Jesus precisa de nós. Jesus precisa que possamos trabalhar, semear, levar a sua palavra, socorrer em seu nome, acolher, dar de beber, dar de comer em seu nome. Através dos nossos atos, deixamos Jesus vivo em nossas vidas. Então fica aqui a pergunta para todos nós nessa noite de hoje: aonde está Jesus em nossas vidas? Cabe a nós deixá-lo crucificado eternamente ou vivo em nossos corações e nas nossas atitudes.
Convidamos então agora todos vocês para fazermos a prece final e que essa prece possa ser através da música. O que tu acha? Vamos encerrar essa noite iluminada, depois dessa palestra maravilhosa de Rafael, sempre. Vamos cantar agora uma música do nosso novo projeto, que o nosso convidado gosta muito, chamada Tocando-te. Isso. Foi uma canção que recebi para cantar, vozes soam na mais bela e pura inspiração. Abra o coração, deixa essa paz te envolver, sinta a emoção que emana dentro de você. Ouça essa linda canção, para que estas palavras descansem em teus ouvidos, tocando-te, tocando-te. Cheio de puro amor, mergulhe em você, veja quão belo e infinito, sinta florescer o amor do Pai, o amor do Cristo. Jesus estende a mão na luz de um novo amanhecer, deixe renascer o amor que existe em você. Veja o sol nascer e o poente contemplar, sinta a natureza e a riqueza que há no mar. Ouça a voz do coração, sinta que a emoção, e sinta o amor do Pai chegando a ti, tocando-te, com o coração cheio de puro amor.
Boa noite a todos. Vão em paz. Eva está avisando que nas sextas-feiras, devido à pandemia, não estamos fazendo, né, o passe. Mas todos os sábados, das 9 até o meio-dia, né, Eva? Das 9 até o meio-dia, está tendo a aplicação do passe. Quem quiser pode vir aqui até o Viana, se dirigir até o Viana. Enfim. Rafael, né? Quem quiser, na descida, Rafael vai estar com os livros, fazendo dedicatória. São obras belíssimas. E a gente é suspeito de falar, né, Eva? Mas é isso, gente. Gratidão pela noite de ensinamentos, pela noite de aprendizado, pelo trabalho. E sexta-feira que vem tem mais, se Deus quiser. Vão em paz e até sexta. Inês?